muito bem-vindos ao Pod Cake Cast, o pod cake mais doce desse Brasil. E hoje aqui comigo, a minha convidada é uma pessoa muito querida para mim, na minha história da confeitaria. Ela se tornou uma grande amiga. Hoje eu estou tendo o prazer de ter aqui comigo a Lê Rodrigues. Seja muito bem-vinda, amiga. Esse espaço aqui para a gente conversar sobre as coisas mais gostosas da confeitaria. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui no Pod Cake da Kemi. Tenho certeza que é sucesso, já é sucesso, né? Então, você que ainda não faz parte, já se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube, porque vem muita coisa boa por aí, né? Ah, com certeza. Ela já tá mais treinada do que eu, porque eu tô aqui assim, toda vez eu esqueço do inscreve no canal. Esse negócio é muito novo. É verdade. E assim, para quem não me conhece, sou Lê Rodrigues, sou proprietária do Ateliê Dolce Bene lá na Ilha do Governador. Que tem essas delícias aqui, que é um espaço de cursos e hoje se transformou num delivery, que né? delícia. Não, e isso é muito incrível, né? Porque assim, tá recebendo a Lê hoje aqui comigo faz uma retrospectiva na minha cabeça, né? Porque eu conheci a Lê num evento da Doces Negócios. Sim. Um evento que mudou assim, minha vida. Eu me inscrevi e falei assim, cara, vai ser agora que eu vou bombar na confeitaria. Minha filha já estava um pouquinho, né, grandinha. E eu me inscrevi, assim, de olhos fechados no evento. Fiquei alucinada com as pessoas que iam estar lá, que eu queria conhecer. Você era uma delas, né? E aí cheguei lá no evento 2 semanas antes de eu, né, ir pro evento, eu descobri que eu tava grávida dos gêmeos. Cara, eu não sei se você lembra de uma cartinha. Você me deu essa cartinha. Ali, a gente ali. Eu tenho essa cartinha, tá guardada. Olha, a gente ali, foi ali que a gente se conheceu lá, o 19 de junho de 2019. Gente, você de cabelão, né? De cabelão, magrinha, né? Grávida de gêmeos ali, já tinha descoberto que eram 2. E esse dia mudou muito a minha vida, ali, porque eu vi a sua palestra ali e eu confesso que quando eu soube que eu estava grávida, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu não vou conseguir de novo engrenar na confeitaria como eu gostaria, porque, poxa, eu também sempre quis ser mãe, sempre quis ter filhos gêmeos, então eu falei assim, cara, minha vida vai pausar de novo por causa da maternidade. E aí, quando eu ouvi a sua história ali, eu falei, cara, minha vida não vai pausar. A minha vida vai acontecer na hora que tudo estiver preparado para isso acontecer. Porque ali você trouxe uma mensagem muito bacana sobre como você entrou na confeitaria. É verdade. Na verdade, eu tive duas etapas de início na confeitaria, né? Eu tenho uma fase que eu comecei há bastante tempo atrás. Eu ainda era casada, deve ter aí seus 15 anos atrás. Eu fazia bolo, fazia bem casado, fazia brownie, vendia para festa. Inclusive, na época, eu era especialista em naked cake. Foi quando o naked cake bombou, né? Deu aquele boom. E eu fazia muito naked, né? E fazia muito bem casado também, para vender em festas, em eventos, tudo por encomenda. Então, meu início na confeitaria foi ali. Fiz diversos cursos, Senac, na época. Nossa, fiz muito curso. E comecei a trabalhar vendendo para festa. Eu era casada e vendendo para festa. Eu tive uma filha, né? O nome dela é Esther. Minha filha está com 23 anos, você já teve a oportunidade de conhecer. E Esther, ela nasceu com um problema, né? E ela teve que fazer uma cirurgia quando ela tinha 11 meses. Muito pequenininha. E eu acabei, nessa época, largando a confeitaria, até por causa da Esther. Porque demandava muito tempo, muito acompanhamento. Ela fez tratamento durante muitos anos. A minha filha só foi andar com mais de 1 ano. Começar a engatinhar, na verdade, com mais de 1 ano. Ela só foi andar com 1 ano e 4 meses. Então, foi todo um processo, né? Mais lento, né? De fisioterapia, de terapia ocupacional, fono, todo um processo, né? Ela hoje exige muito, né? Muito difícil. Realmente conciliar qualquer carreira fica complicado. Complicado demais. Então, nesse período, a minha dedicação era 100% integral ali a ela, né? Ela já fez 2 cirurgias. Ela fez uma com 11 meses e foi fazer uma outra com 7 anos. Então, durante todo esse período, eu precisei me dedicar muito à minha filha, porque ela fazia tratamento. Eu moro na ilha. Nessa época, eu morava em Irajá, né? Eu tinha casado, morava em Irajá, e eu tinha que ir para o Jardim Botânico 3 vezes na semana. Então, era bem complicado. Então, eu realmente precisei abrir mão. Nesse meio tempo, eu também eu sempre fui fazer muito curso, fazer muita coisa. Eu fiz curso de buquê e ornamentação de igreja. Então, durante uma época, eu fazia buquê. Muita gente não sabe disso, né? Durante uma época, eu fazia buquê de noiva. Olha, né? E ornamentava a igreja, sempre na área de artesanato. Sempre ligado a alguma comemoração, né? Sim, sempre ligado à festa, né? Sempre ligado à festa. A gente tem um bicho que morde a gente. Nesse mesmo período, eu me formei em maquiadora,
Sou maquiadora profissional. Ai, gente, olha, várias revelações. Muita gente não sabe disso. Sou cabeleireira e maquiadora profissional. Cheguei a trabalhar num salão de beleza uns 7 meses, mas vi que não era minha praia. Não era minha praia. Meu ex-marido era fotógrafo, é até hoje, né? E eu, durante muito tempo, ajudei ele nessa parte de fotografia e por isso que eu comecei a fazer cabelo, maquiagem de noiva e debutante, porque meio que conciliava. Conciliava o trabalho. E eu conseguia levar isso de uma maneira melhor por causa da minha filha, entendeu? E aí fui retomar com a confeitaria quando eu me separei. Fui casada há 19 anos, né? Me separei em 2015. Um ano antes de eu me separar, eu cheguei a ter depressão, eu tive várias questões por problemas já no casamento. E estava bem difícil. E você acha que a confeitaria, nesse ponto, ela te ajudou ali, assim? Ou ela foi Então, porque foi assim, veio depois, mais ou menos uns 3 anos antes de me separar, eu retomei com a confeitaria, né, novamente. Comecei a trabalhar 1 ano antes de separar, eu parei de novo, porque eu entrei em depressão e fiquei muito mal. Porque o meu casamento já não ia bem, as coisas já estavam bem complicadas. Aí, em dezembro de 2015, foi quando eu me separei mesmo. E eu estava com 45 anos. E eu entrei o ano de 2016 falando, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? 19 anos de casada é uma vida inteira. É muito tempo. Foi muito tempo dedicado à minha filha, por questões família, de né? todo o Dedicada problema à família. dela, a família. E aí, o que eu vou fazer? Aí resolvi entrar para a faculdade. Em 45 anos. Você fez gastronomia? Não, eu fiz gestão de RH, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Por quê? Porque eu já trabalhei em departamento pessoal, fui gerente de departamento pessoal também, eu trabalhei 7 anos em departamento pessoal. Isso lá atrás. Caramba. Então, eu fui gerente de DP durante um tempo, então trabalhei muito com essa área de recursos humanos. E eu falei, vou começar a faculdade porque é uma possibilidade de eu recomeçar a minha vida. A confeitaria já estava fora, meio que fora, né? E aí comecei a faculdade, eu era uma das mais velhas da faculdade, a galera tudo nova. O pessoal da faculdade me chamava de presidente, porque eu sempre estava meio que liderando todo mundo quando fazia grupo, todo mundo me colocava como líder de turma. Será, né? Pessoa comunicativa, E aí me chamavam de presidente, me chamam até hoje, muito engraçado. E aí nessa época que eu comecei a faculdade, eu fui fazer um curso, aqui na Barra até, com uma professora que hoje é muito minha amiga, que é a Patrícia Farias. Ela é de Recife e ela é expert em bolo de rolo. O bolo de rolo dela é sensacional. Eu fui fazer um curso num apartamento aqui na Barra, e foi quando eu conheci ela, ela acabou se tornando uma grande amiga. E eu falei, gente, eu tô num apartamento com um bando de mulher, há muita mulher ali apinhada naquele apartamento. Eu falei, caramba, eu tenho uma casa grande, por que não montar uma coisa na minha casa? Por que não voltar com a confeitaria? Por que não voltar com a confeitaria? E eu saí daqui da Barra. Inspirada. Já, porque eu sou meio ligada no 220. Imagina, nem deu pra perceber. E a minha ideia, ela já surge com todas as possibilidades de ação. Então, eu já saí da Barra falando, caramba, eu vou montar. Já cheguei na minha casa, peguei a minha sala de estar, comecei a medir tudo, já liguei pro marceneiro, falei, olha, eu quero uma bancada assim, quero tudo assim. Pra ontem. Isso foi em julho. Pra ontem, assim. Pensou, acabou, já vou fazer. Exatamente. Isso foi em julho de 2015. Em outubro, eu inaugurei. Caramba, muito rápido. 3 meses. Então, foi o tempo de pegar as bancadas, mandar fazer bancada, preparar tudo, colocar tomada na minha sala, porque eu não tinha tomada para essas coisas. E aí nasceu o ateliê Dolce Bene. E você começou no ateliê dando aula de quê ali? Então, como é que você começou com o público? Porque você tinha encomenda, depois você parou de trabalhar com encomenda. Como é que você conseguiu resgatar esse público, que é um público totalmente diferente de cliente para um público de estudante, né? Pessoas que querem aprofundar a técnica. Exatamente. Quando eu não comecei eu dando aula, né? Nessa época eu fiz muito, nossa, eu já fiz muito curso. E nessa época eu chamei uma professora para dar aula lá, ela foi dar aula de flores até, foi o primeiro curso que teve no ateliê. E aí foi a primeira aula que teve com ela, e aí eu comecei a convidar professores para dar aula lá. Ah, legal. Né? E nesse processo foi engraçado, porque eu penso meio lá na frente, né? Então, eu chamava professores que estavam já no auge e em alta. Tá, isso aí, tipo eu hoje, realizando sonho. E sempre com aquela coisa, eu sempre pensei assim, acho que o não eu já tenho. Então, eu tenho que conquistar o sim. Com certeza. Certo? Então, eu vou lá. Se der, se cair na rede é peixe.
Era o que eu fazia. Me identifico um pouco. E aí eu peguei, comecei a chamar um monte de professor e tal, e várias pessoas negando, né? Não, não posso e tal. Tava Você começando. sentiu muita resistência das pessoas? Muito. Mas por quê? Por você não ser conhecida? Por eu não ser conhecida. Eu ia falar por alguma questão tipo, de localização. Por eu não ser conhecida. E eu mandava as fotos, né? Porque tava tudo bem arrumadinho. Porque era assim, tinha curso, eu pegava todo o sofá da minha sala, pegava tudo, jogava para minha outra sala. A minha sala ficava vazia, aí eu montava as bancadas, arrumava tudo, virava um ateliê de curso, com cadeira e bancada. Aí, era acabava assim. O curso, você voltava para a sala. Era uma loucura. Meu Deus do céu. Era uma sozinha, loucura. né? Sozinha. Né? Minha mãe que sempre me ajudou muito. E aí eu comecei a convidar várias pessoas se recusando. A Patrícia, que foi quem eu conheci lá no evento, para você ver como é que é muito louco. No dia do evento, desse curso que eu fui fazer na Barra, eu já cheguei pra Patrícia e falei assim, Patrícia, eu vou abrir um ateliê. Olha que louca. Não tinha nada ainda, nada. Né? A gente nem a mesa. Eu vou abrir um ateliê na minha casa. Você daria aula lá? Já falei com ela assim. Ela, claro, maior prazer. Você pode gente, marcar. Tá parecendo até eu na Marrakech, quando convidei ela pra vir aqui. Fui pra Marrakech e falei, então, Ale, tem um podcast sobre o Rio de Janeiro, toda trabalhada no... Aí ela, eu vou. Falei, gente... Aquela sensação do tipo, meu Deus, ela vem. Ai, foi muito engraçado. É muito bom, é muito bom. Aí eu chamei a Patrícia, ela topou. Aí comecei a chamar algumas pessoas e algumas não iam. Teve até um professor, né, que eu cheguei a convidar ele. E na época ele não pôde ir, era um professor muito conhecido, tinha muita aula. E aí depois de um tempo, ele veio me procurar. Era isso que eu ia perguntar. Depois que você começou a ficar conhecida... Se as pessoas que te disseram começaram a me procurar para dar aula no ateliê. Procurar. Exatamente. E o ateliê foi ficando conhecido nessa época. Foi quando eu comecei a fazer muita live no Facebook. Era Facebook que fazia live. Aí o pessoal brincava que eu era a rainha das lives. Eu fazia muita live. E foi quando tudo começou ali, né? E aí você fazia live de quê? Porque nessa época eu não te acompanhava. Esse período de 2016, né? Isso. Foi quando eu saí do meu emprego. Eu trabalhava de secretária administrativa numa empresa de pavimentação. Eita, nada a ver. Nada a ver também. Eu saí do meu emprego porque eu não aguentava mais. Eu passava o dia inteiro vendo vídeo de confeitaria. Dani Nossi foi, assim, acho que uma das minhas maiores motivações. Eu passava o dia inteiro estudando receita, mas o dia inteiro. Aí eu anotava receita, chegava em casa, fazia receita, fazia teste, fazia não sei o quê. Até que um dia meu marido, a gente conversando, ele falou, cara, você não tá feliz? Sai do emprego. Então, 2016 foi ali o período que eu resolvi dar o meu passo também com a confeitaria. Então, nessa época... Eu estava começando ainda a estudar, mas eu não via live, não tinha essa coisa toda, não era esse boom todo, né, ainda. Não, e foi assim, aí eu comecei assim, em outubro, comecei a convidar. Dezembro, eu marquei algumas aulas de panetone, novembro para dezembro. Delícia. E panetone sempre foi uma coisa que eu sempre amei fazer, eu sempre gostei muito de trabalhar com massa. Então, sempre gostei muito de trabalhar com massa, pão, essas coisas assim. Tem que ter paciência, né? Já fiz muito curso nessa área e sempre amei colocar a mão na massa. E aí eu tive um curso no ateliê com uma professora de São Paulo, isso já em novembro, você vê, eu mal comecei, já tive esse curso. Aí eu convidei essa professora e o curso foi muito ruim. Muito Sério? ruim. Foi um fiasco, assim. Mas por quê? Os alunos com muita expectativa, e o curso foi ruim, ela não deu a apostila direito, as receitas não davam certo. Ai, gente, nossa, foi uma loucura. Isso é o E os alunos saíram muito frustrados, né, com esse curso que teve lá. Muito frustrados, alguns querendo dinheiro de volta, então foi bem desgastante. Aí a minha mãe vira para mim e fala assim, por que você não dá essa aula? Mãe, né? Mãe tem umas percepções estranhas, a gente às vezes duvida. O teu panetone é tão gostoso, por que você não dá essa aula? Eu falei, será, mãe? Caramba, dá essa aula para esses alunos que estão frustrados, porque o pessoal queria vender, isso era em novembro, né? O pessoal queria vender para dezembro e não ia dar certo porque eu não tinha aprendido, né? E eu falei, caramba, aí eu rapidamente montei uma turma. Eu não cobrei nada, porque era o meu nome que estava ali, era o meu espaço. Como empreendedora, você remediou aquela situação. Aí eu peguei, marquei um curso, falei com todo mundo, todos os alunos toparam. E o curso foi um maior sucesso. Saíram de lá cheio de panetone, o pessoal vendeu panetone pra caramba. E ali foi quando eu comecei a pensar nessa possibilidade realmente de dar aula, né? E aí não parei mais. Aí comecei a estudar, sempre estudando, aprendendo, me especializando, testando a receita. E aí foi quando eu comecei a dar aula. Isso foi em 2016. 2017, a pessoa já viaja com mais, né, força. E eu preciso de parceiros, né? Você é uma sumidade, você. Porque é muita garra.
E é muita autoconfiança, mas óbvio que envolve todo estudo e tudo, né? Que Exatamente. quem se propõe a ensinar, eu acho que tem que ter, né? Essa coisa do tipo, não, eu sei muita coisa, mas eu tenho que ter mais propriedade, eu tenho que ter mais Sim, não, gente, aprofundamento, estudar você estudar sempre. Sempre, sempre, né? Até sempre, para você sempre. oferecer o melhor para o seu aluno, é Sim, responsabilidade com o outro, né? exatamente. E aí você saiu de uma pessoa que estava assim, recapitulando a evolução da pessoa em, tipo, 6 meses, né? Um ano. Você saiu de, tipo, uma pessoa que estava sem perspectiva na separação, Nada, triste, deprimida, mal, lá fiquei muito mal mesmo. na zona do fosso, e saiu para Montar um uma ateliê. estrela ascendente, Ale Rodrigues, confeitaria para todos. E aí, nessa época, eu entrei em contato com nada mais, nada menos com a Rosa Branca. Gente, olha isso aqui. A pessoa é patrocinada pela melhor farinha que existe no Em Brasil. 2017, isso. A gente é parceira até hoje. Aí entrei em contato com a Rosa Branca, pedi a parceria. E aí eles falaram, não, tá, a gente vai marcar para ir na sua casa para ver como é que era o ateliê. Eu falei, agora lascou que eles não vão me dar, né? Dentro da minha casa, na minha sala, vai me dar parceria. Eles foram lá e são meus parceiros até hoje. Porque confiaram no teu trabalho, né? Exatamente. É muito mais naquilo que a gente entrega e naquilo que a gente tem de força, né? De transformação na vida das pessoas, do que de fato, às vezes, o lugar. O lugar é um mero Exatamente. detalhe. É um mero Aí detalhe. são meus parceiros. Ali, deixa eu te fazer uma pergunta, Fala. porque acho que isso é muito interessante também. A maioria das pessoas sonha em ter patrocínio, ser patrocinado por uma marca e tal, não sei o que, ainda mais uma marca, né, com expressão no mercado. Assim, como é que foi esse primeiro contato, assim? Porque o pessoal pensa que é uma coisa intangível, né? Como é que foi esse teu contato, assim, não só com a Rosa Branca, mas também com os teus parceiros e tal? Como é que funciona isso para você? Então, eu entrei em contato com eles até pelo Facebook na época. A resposta demorou bastante até que eles entraram em contato comigo e marcaram essa visita. E eu expliquei como é que funcionava. E eles toparam e aceitaram. E eu acho que, assim, parceria... Tem gente que é super contra a parceria, né? Mas eu acho que parceria é sempre legal, porque você divulga a pessoa e a pessoa te divulga. Então, é uma coisa, é uma troca, na verdade, né? Muita gente acha que a parceria é só porque você quer ganhar coisas, né? Não, na verdade, é uma troca. Eles te dão material e com esse material você promove lives, você testa receitas, você indica o material. Óbvio, gente, tudo tem que caminhar com um propósito que você acredita. Uhum. O produto tem que ser realmente, de fato, aquilo que a gente usa. Exatamente. Né? Isso é muito importante, porque não adianta você querer ser parceiro de um produto que você não aprova, que você não recomenda. Eu fiz parceria, fiz várias parcerias ao longo desse tempo aí. Fiz parcerias que eu cancelei, deixei de ser parceira porque eu vi que o produto não tinha qualidade. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Você tem que divulgar aquilo que você verdadeiramente usa, que você aprova, né? Que dá resultado positivo. Isso é o mais importante. A farinha Rosa Branca eu sempre usei nas minhas aulas. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Sempre usei nas minhas aulas, sempre divulguei, fazia sorteio para as minhas alunas. Toda vez que o ateliê fazia 1 ano, 2 anos, a Rosa Branca me mandava um monte de brinde de farinha para sortear. Era 40, 50 brindes para sortear para os alunos. Que legal. Então, assim, sempre foi uma parceria de verdade, assim, sabe? Não, e a gente acaba ensinando muitas receitas, a qualidade da farinha interfere. Sim. Né? Você não consegue fazer, por exemplo, determinadas receitas com uma farinha comum. Sim. Você tem que ter uma farinha premium, né? Uma farinha mais refinada. Faz uma diferença muito grande. No produto final. Então, assim, quando você está ensinando para um aluno, ele sair dali já com a certeza de que o material de qualidade vai fazer diferença no processo final do trabalho dele. Claro que para a marca também é maravilhoso ter isso. Não, né? sem dúvida. E eles são incríveis, né? Estão sempre na FIPAM. Eu sempre faço questão de ir lá na FIPAM, no stand deles, e estar ali, sabe, prestigiando, porque são pessoas, assim, incríveis, né? E aí você foi atrás da parceria, mandou então, aí consegui ele, na cara dura. Oi, tudo bem? Sou a Lê Rodrigues, me patrocina. Exatamente, isso até hoje. Aprendam. E aí, nessa época, teve outros parceiros, né? Comecei com parceria com a BWB, com a Santec, e aí foram vindo vários, né? Com a Soul Hack também, que inclusive eu trouxe aí para você sortear. Tem coisa pro Clube das Mimadinhas. Eu trouxe coisa para sortear da Soul Hack, que é uma empresa incrível também. Fui parceira deles também durante muito tempo. E assim começou. Em 2019, antes da pandemia,
me chamaram para dar aula fora do Brasil. Como é que aconteceu isso, assim? Te viram pelo Facebook? Então, na verdade, foi um espaço lá na Suíça, foi a Cake, né? A Cake não, é Cake Secret, acho que é Cake Secret, que é um espaço da Quina. Ela, inclusive, não tá mais com esse espaço, ela agora tá com outro. Aí a gente conversou pelo Instagram. E aí ela me chamou para dar aula lá. Nesse mesma época, a Cris, da outra empresa que tem lá também, de Milão, me chamou também. Gente, que incrível. Saiu daqui E aí eu fiquei naquela, vou, não vou, né? Fiquei um tempo para tentar ir. E na mesma época, a Luciana Gonzalez ia montar um stand lá na feira da Inglaterra, The Cake Show. A Luciana Gonzalez é incrível, ela tem uma história linda. A história é linda. É uma pessoa legal pra você trazer aqui. Ela vai vir com certeza. E aí a Lu pegou e me chamou, Alê, você não quer dar aula no stand lá da Inglaterra, já que você tá querendo viajar? Eu falei, caramba, Lu. Aí aquilo foi meio que um incentivo para eu ir. Eu falei, poxa, já vou dar aula no stand da Lu, então vou marcar curso lá. E aí nessa época eu resolvi, né, aceitei o convite da Quina, da Cris, lá de Milão. Aí marquei aula, dei aula na Suíça. Dei aula em Milão, Torino e na Inglaterra, lá no The Cake Show. E aí desmistifica pra gente esse negócio. As pessoas acham que você vai pra lá, que você ganha rios de dinheiro, que você é muito maravilhosa, que você tem que pagar absurdos, ou então que você ganha mega em proporções, assim, escalafobéticas. Você ganha visibilidade. Não, assim, lá para você dar aula lá fora, dá para você ganhar sim, tá? Visibilidade, com certeza. Dá para ganhar. Por que eu não ganhei um valor melhor na época? Porque eu levei minha filha. Eu tenho a minha filha e eu não tinha como deixar a minha filha 22 dias sozinha. Era uma viagem longa. Era uma viagem longa. Quase um mês. Exatamente. Então, eu precisei levá-la comigo. Então, tudo aquilo que eu, de repente, iria ganhar e trazer, eu tive o custo da viagem dela. Entendeu? Então, sobrou alguma coisa? Sobrou, mas não o que eu gostaria que tivesse sobrado. Mas, assim, a nível de visibilidade, você achou que, assim, trouxe muita coisa pra você? O fato de você ter dado aula fora? Com certeza. Mas aí, o que aconteceu nesse meio tempo? A pandemia. Porque quando eu viajei em outubro de 2019. Quando eu voltei de viagem em novembro, deu coisa de uma semana, explodiu, né, esse negócio da pandemia lá fora. Inclusive, a primeira cidade que fechou da Europa foi Torino, onde eu estava. Por muito pouco, eu não fiquei presa lá. Ai, gente, que chato ficar presa em Milão. Pensa, por muito pouco eu não fiquei presa. E o custo de vida lá não é barato. Lá é um custo de vida bem alto. Até porque a gente tem que pensar em euro, é outra história. É outra história. Então, foi bem complicado. Mas, graças a Deus, eu retornei. Então, quando eu voltei com uma outra realidade. Que era quase tudo fechando, né? Com aquela loucura, eu voltei. E você estava no auge de encher a casa com curso. Eu estava no auge de retorno com os cursos, as turmas lotadas, início do ano. E chegou março, pum, pandemia, fecha tudo, não pode ter aglomeração. E aí, nesse momento, você, como empreendedora, você pensou o quê? Eu falei, o que passou assim na sua cabeça? Tipo, e agora? Faço o que da vida? Porque, de novo, nessa época eu estava o quê? Recém-parida, né? Meus filhos nasceram em 2019. Exatamente. Né? Eles estavam muito pequenininhos quando entrou o primeiro lockdown, eles estavam com meses, um mês. Então, aí eu até falo, né? Eu recomecei minha vida aos 45 anos, quando eu montei o ateliê. E eu acho que a mulher, ela tem muito disso, né? De conseguir recomeçar quantas vezes tiver que recomeçar. Não importa o tamanho da queda, né, meu filho? Exatamente. A gente vai lá no chão e levanta. Então, eu recomecei minha vida aos 45. E quando foi em 2020, que veio a pandemia, eu tive que recomeçar de novo. Porque eu já com tudo ajustado, sabe? Tudo ali no esquema. E você tinha feito uma obra também, né? No teu ateliê. Então, ele saiu da sala, da tua sala. Exatamente. Casa, né? O meu ateliê, ele era na sala. E aí, na época, eu tinha um carro com meu ex-marido. A gente vendeu esse carro e cada um ficou com a metade. Essa metade, eu fiz a obra na minha garagem e transformei ela num espaço gourmet. Lindo, onde virou o curso. É lindo. Entra no Instagram dela que vocês vão ver tudo. Onde virou o curso, onde eu gravo pro canal. Inclusive, o Instagram da Lê tá aqui no link da descrição, tá? Então, galera quiser acompanhar. Legal. Aqui. Também link de curso, essas coisas que a Lê também tiver, a gente vai colocar aqui. Tem umas notícias maravilhosas ainda. Calma. É verdade. Calma, gente. Calma. E aí eu sei que eu falei, caramba, né? Lá vou eu começar tudo de novo, gente. A minha vida é recomeçar, né? E eu acho que fica assim, pra você que tá me olhando, né?
Gente, recomeçar sempre, não importa, O né? tempo todo, né? Não importa a dificuldade, o problema, a idade. Você vê, eu recomecei com 45 anos e tô aqui. Hoje, 5,2 com muito orgulho, com carinha de Maravilhosa. 35, Isso aí. entendeu? E a gente recomeça quantas vezes tiver que recomeçar. Muita gente às vezes fala, caramba, Lê, você fez uma faculdade com 45, fiz e faria uma com 50. Sem problema nenhum. Porque eu acho que estudar é sempre, não importa. Não, e mudou E não importa a completamente. idade, entendeu? E mudou completamente assim o rumo do teu negócio, Sim, né? sim. Porque as pessoas às vezes se prendem a fatores externos, tipo, tô deprimida, eu não tenho mais idade, eu nunca trabalhei com isso, tipo, eu nunca fiz um bolo. Gente, a Mara também não, e olha aí onde ela chegou. Exatamente. Deu um Entendeu? boom na carreira Deu dela, um boom né? na carreira dela, e ela não exato. tinha 25 anos quando ela fez isso. Sim, sim. Né? Então, assim, o nosso limite, muitas vezes, somos nós, né? Sim. E eu sei que às vezes é difícil pra gente que é mulher, porque todas nós, né? Acho que na maioria, quando entra na confeitaria, isso eu já falei outras vezes, a gente entra para estar perto da família, né? Porque é um trabalho que a gente está dentro de casa, que a gente consegue acompanhar as crianças, que a gente Sim. está perto do marido, que a gente acompanha ainda a rotina da casa, Verdade. né? Não é fácil. Não. Não é fácil, porque às vezes conciliar o espaço da cozinha, da sua produção e separar da casa é complicado, mas é possível, é bem possível. Sim, sim. E apesar das sobrecargas que nós mulheres, ou às vezes até homens também, quando entram na confeitaria para suprir as necessidades da casa, você vê, você acumula assim, você não deixa de ser mãe, você não deixa de acompanhar a Não. Esther, você tem a sua mãe que mora com você tem o ateliê, você tinha responsabilidade dos cursos, das aulas, de montar grade, de ter professor e de fazer as lives e divulgar o teu negócio. Então, assim, são muitas funções acumuladas por uma pessoa só. Você não Exato. tinha uma pessoa de marketing para fazer isso. Não, nunca tive para fazer como nada. você não tem até hoje, Até né? hoje. Você não tem uma pessoa, sabe? Hoje você tem até uma ajuda do André, hoje eu tenho, hoje eu tenho uma parceria com o André do YouTube, né, e outros projetos que a gente tem junto, e eu tenho o Diego, que cuida do meu Instagram, né, me ajuda com o meu Instagram. Mas hoje, né, na época você não tinha. Isso é para mostrar justamente que, assim, é possível viver da confeitaria, é possível viver da cozinha ali do seu trabalho, enfim. Sim, sim. Mas não é fácil, né, Lê? Não, e nessa de se reinventar com a pandemia, essa pessoa ousada saiu de, tipo, professora de ateliê para mestre e rainha do iFood. Como é que foi uma essa loucura. transição? Porque, cara, é muito louco isso, né? Na época que eu começou a pandemia, né? Foi em março, né? Falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não posso ter aglomeração. Cheguei a ter uma última turma no ateliê, que inclusive a gente não conseguiu nem finalizar na época o curso, porque não tinha mais como ninguém ir. O pessoal tudo com medo de estar com Covid, não estar com Covid. E eu falei, caramba, o que eu faço? Eu falei, vou começar com um curso online. Cheguei a marcar alguns cursos online, cheguei a dar acho que 7 cursos online até. E foi bem legal. Mas aí eu tive a ideia de, como na época o curso online estava começando, não era o boom que está hoje, né? Hoje em dia as pessoas estão preferindo 1000 vezes os cursos online do que o presencial. E eu estava sendo bem difícil captar aluno, não era uma coisa fácil. E aí eu falei, caramba, eu vou voltar a produzir. Já não produzia, naquela época eu não produzia coisa de, sei lá, uns 7 anos eu não produzia. Né? Eu estava só dando aula, né? Não produzia nada. É diferente, né? É completamente diferente. Eu falei, caramba, vou voltar a produzir. E aí eu tinha dado na época o curso de salgados, fritos e assados, onde eu dava um empadão, que na época a receita já desenvolvi, ela hoje já mudou muita coisa até. Mas eu tinha dado aula de empadão, tinha dado aula de brownie, tinha dado várias aulas. Eu falei, vou começar a vender. E o iFood, naquela época, foi o auge do iFood, né? 2020 foi quando o iFood deu aquele estourou. boom, Todo mundo preso dentro de casa, todo mundo só sabia pedir comida. Só sabia pedir comida. Aí foi quando eu pensei em começar a trabalhar com o iFood. Na verdade, quando eu resolvi começar a vender, eu já resolvi vender no iFood, né? Que foi a primeira coisa que eu falei assim. Muito bem resolvida. Ela vou começar. Cheia dos planos. E nessa época, na ilha, não tinha entrega da plataforma. Só tinha entrega própria. E como é que você achou o motoboy? É loucura, né? Essa história é engraçada. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou entregar no meu carro, né? E comecei a pesquisar, estudar muita coisa sobre delivery, ver como é que funcionava. Eu falei, cara, mas de carro é complicado, porque engarrafamento parou, não vou conseguir entregar o pedido. E ao mesmo tempo, como é que eu vou atender? Porque nessa época também, o pedido o gestor só pelo computador ou pelo celular.
né, que fosse um Android. Eu sempre tive iPhone, e meu iPhone não tinha gestor de pedidos. Aí, o que eu fazia? Eu pegava o celular da minha mãe, instalei o gestor no celular da minha mãe para poder usar. E aí, eu falei, caramba, mas vai ser complicado isso, porque como é que vai ser? Se eu tiver que entregar e tocar pedido, eu vou estar na rua. Como é que vai fazer? Exatamente. Aí, quando eu comecei já a me movimentar nesse sentido, sempre que eu fazia um pedido, inclusive na época eu fazia até mais pela Uber do que pelo iFood, sempre que eu fazia um pedido que chegava um motoboy lá, eu falava, vem cá, você entrega fora da plataforma também? Ou só pelo Uber, ou só pelo iFood? Ele, não, entrego sim. Ah, me dá teu contato? Eu já pegava o contato dele. Você foi, fazendo uma lista de fazendo uma motoboys. lista de motoboy. Eu ia em farmácia, pegava contato do pessoal que estava lá na farmácia, e comecei a só anotar. E aí você, quando precisava, você pagava o valor da corrida para ele ou pagava diárias? Aí foi assim, quando eu comecei, né, eu comecei no iFood 30 de abril de 2020, mas o meu primeiro pedido foi no dia 1º de maio, foi até feriado, né, 1º de maio, foi meu primeiro pedido. E aí eu já tinha aquela lista de motoboy. Então, assim, no dia que eu abri, porque na verdade, eu demorei uns 20 dias para começar a trabalhar com o iFood. O iFood marcava, agendava para eu começar. Quando chegava o dia, eu com tudo pronto, o iFood cancelava. Aí marcava a nova data, aí marcava 3, 4 dias depois, aí eu toda organizada, o iFood cancelava. Isso foi umas 3 ou 4 vezes. É uma expectativa, né? Eu já frustradíssima, quase desistindo, até que a minha loja abriu. Eu falei, não acredito. Nossa, aí foi no dia 30 de abril, a minha loja abriu, feliz da vida. Minha mãe, na maior expectativa, não vendi nada. Eu falei, gente, a minha mãe, mas não tocou. A minha mãe me chama de NEM, até hoje, né? Minha mãe me chama de NEM, não tocou nada. Eu falei, caramba, mãe, não acredito. Bom, beleza, amanhã é outro dia. Aí no dia seguinte, dia 1º de maio, lá vou eu de novo, tocou meu primeiro pedido. Gente, é um desespero, né? É uma emoção sem fim. E eu falo isso porque, assim, eu tava muito insegura com o negócio do iFood, até a gente viajar para Marrakech e a gente conversar bastante sobre isso. Você me encorajou bastante a abrir. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi dar seguimento à loja. E eu lembro que eu fiz exatamente aquilo que a gente tinha conversado, preparei algumas coisas, falei, vou me preparar para abrir e tal, vou fazer um teste aqui. Liguei o computador para ver como é que ia ser. E ia mandar uma mensagem para minha irmã, porque minha irmã mora muito perto de mim. Eu falei, irmã, entra aí na minha lojinha, faz um pedido, vê se você consegue fazer, para ver como é que é, né? Para eu ter a experiência. Menina, nem precisou, porque eu simplesmente abri para ver como é que mexia na plataforma e tocou um pedido de uma cliente que pede comigo até hoje. Até hoje. Legal. E então, essa emoção do primeiro pedido, você fica, meu Deus, tocou. Você fica meio perdido. É muito legal. É muito legal. Não, e foi engraçado porque eu sou muito exigente com tudo, né? Com as minhas coisas. E para eu começar, eu queria começar bonitinho, sabe? Eu queria ter uma sacola bacaninha, eu queria ter meus adesivos, eu queria ter tudo. Caprichosa, né? Então, assim, eu providenciei essas sacolas, eu providenciei os adesivos, eu providenciei tudo. Tudo já mudou, né? Eu já mudei com tudo. Mas naquela época, eu mandava fazer em papelaria. Então, era aquele de vinil, sabe? Hoje eu já faço diferente. Mas era aquele de vinil, sabe? Que eu mandava fazer por metro, que aquilo é uma praga para cortar, né? É um saco. Misericórdia. Hoje eu compro de rolo, que é muito melhor. Mais fácil. Ai, mas na época, né? Até por questão financeira, a gente tá começando, né? Aí era assim. Então eu fiz tudo bonitinho, sempre trabalhei com essa coisa de mandar um bombom, com a cartinha, sempre tive esse cuidado. E isso hoje sempre fez muita diferença, né? Faz, é over delivery. É over delivery, assim, exatamente. Carinho você tem com faz toda a diferença. Aí no dia 1º foi quando começou a tocar pedido. Aí quando eu comecei a trabalhar com iFood, como é que eu fazia? Chegava de manhã, eu mandava mensagem para uns 5, 6 motoboys e falava, tô trabalhando hoje, se entrar pedido, posso te chamar? Aí ele falava, pode sim, Alê, a gente tá na rua, tô na rua trabalhando, pode mandar, beleza. Aí, quando entrava um pedido, eu mandava mensagem para uns 3 motoboys e o primeiro que respondesse já chamava para fazer a entrega da vez. E começou. Meu primeiro mês de iFood, eu vendi 150 pedidos. Pô, no primeiro mês? No primeiro mês de maio. E foi assim, eu abria 11 horas da manhã e ia até 1 hora da manhã, eu ia direto. Doida. Aquela pessoa. Porque não tocava assim, tocava umzinho, outrozinho. Eu dormia tarde hoje não, mas eu dormia tarde nessa época, então eu deixava aberto o iFood, via o motoboy que entregava. Você começou com o que no iFood? Eu comecei vendendo empadão, que é o que hoje em dia é um dos carros-chefes meu, é o empadão. Vendia brownie, era empadão, brownie, bolo no pote.
Empadão, brownie e bolo no pote. Acho que era só essas três coisas, não né? tinha muita, Empadão, muita não opção tinha muita opção. no cardápio. E era só, não tinha comida, nada disso. Era só isso. Só isso. Eu tinha uma loja na época, né? E aí eu comecei a vender. Foram 150 pedidos no primeiro mês. E aí a coisa já começou a ficar, né, mais avançado. Engrenou. Deu uma engrenada. Comecei a vender 2 pedidos, 3 pedidos por dia. Depois passou para 7 pedidos. Aí foi aumentando para 11 pedidos, 20 pedidos. Aí o negócio foi, né? Eu falei, caramba. Aí no meu segundo mês, eu vendi 430 pedidos, se eu não me engano. Gente, é muita coisa. Dá uma média de quantos pedidos por dia isso? Uma média aí, já estava numa média de 30 pedidos por dia, Nossa. mais ou menos, né? É uma loucura, né? Aí tinha dia que dava 20, 25, tinha dia E que dava você 30. sozinha fazendo tudo? Eu e minha mãe. Você e tua Só mãe nós sozinha, duas. Na só nós produção, duas, tudo. Tudo. Era uma loucura. E aí era assim, eu mandava mensagem para milhões de motoboys, aí um vem, leva um pedido, outro vem, leva 2 pedidos, leva 3 pedidos, era assim, cara, era muito louco, muito louco. Mas vambora. Bola pra frente. Bola E pra o frente. negócio foi indo. Aí, com o meu terceiro mês, eu já aumentei para quase 500 pedidos. E assim foi. Eu, com 2 meses de iFood, eu já tinha todos os requisitos para super restaurante. Porque naquela época, você virava super restaurante. Mudou isso agora, né? Mas naquela época, você virava super restaurante com 3 meses de iFood e você tinha que ter 600 pedidos em 90 dias. E eu, com 60 dias, eu já tinha passado disso daí, né? Aí eu virei super restaurante, né, em julho. Com 3 meses, 90 dias, virei super restaurante. Minha avaliação 5. Quando eu virei super restaurante, eu já tinha mais de 500 avaliações 5. Eu não tinha nada abaixo dos 5. E pessoas que nunca te conheceram. Ninguém me conheceu, me conheceram pela plataforma. Pela plataforma. Muito cliente que comprava, sabe, cliente fiel ali, super fiel comprando. E eu comecei a aumentar as coisas da loja, fui aumentando. Cheguei a vender 700, 800 pedidos num dia. Era e você muita acha que dá para coordenar? Você ter um iFood e ir trabalhar com encomenda, você acha que dá para fazer essa combinação? Assim, só dependendo do número da demanda que você tem de pedido, se você trabalhar sozinha, é complicado. Por exemplo, quando eu cheguei nessa quantidade acima de 500 pedidos, começou a ficar inviável trabalhar sozinha. Era muito cansativo. E ficou mais complicado também eu trabalhar com motoboy avulso, porque era muito insano. Eu ficava no meu telefone, você perdia muito tempo mandando também mensagem, motoboy, perdia muito né? tempo achando motoboy, mandando mensagem para um, mandando mensagem para o outro. Aí ele estava fazendo uma outra entrega, era uma coisa muito louca. E não faz nem bem à saúde, vou ser muito sincera. Com certeza. Porque gera muita ansiedade, é bem complicado. E aí foi quando um motoboy foi fazer uma entrega lá, ele era da Uber até, o nome dele Diego, também. E ele viu, né, que eu trabalhava e falou assim, poxa, você tá precisando de ninguém para trabalhar aí como motoboy fixo, não? Eu falei, pô, tô precisando. Aí ele falou, poxa, se você quiser... E, na verdade, ele queria trabalhar na cozinha comigo, né? Eu falei, poxa, eu tô precisando de um motoboy. Curiosas, né? Porque as coisas vão acontecer. Eu não acho curiosas, mas assim, eu acho que Deus prepara umas pessoas boas para entrar no seu caminho, exatamente. Sabe? E a gente tem que estar atento, porque realmente, às vezes, a gente está dando passos e Deus vai dando as pessoas pra gente, sabe? Sim. Aí o Diego veio para ser meu motoboy fixo, eu pagava para ele um valor fixo, mais a diária, mais o valor avulso, né? E naquela época, eu acho que era 40 ou 30, não me lembro se era 30 ou 40 diária. Mais as entregas. E não sei se era 3 por entrega, já não me lembro, já tem muito tempo. Mas era mais ou menos isso. E era muito engraçado, porque ele fazia as minhas entregas, e aí o movimento estava fraco, ele me ajudava lá dentro, na cozinha. Ele carimbava as sacolas, ele fazia as coisas, era muito engraçado. Aí depois de um tempo, a esposa dele veio trabalhar comigo, me ajudando na produção. Ela chegou a trabalhar quase 1 ano comigo lá na produção. E aí as coisas foram acontecendo, entendeu? E aí você botou gente para trabalhar com você. Coloquei. Você acha que assim, para você medir essa demanda de ter gente, porque a gente acaba ficando às vezes muito, muito reticente, né? Tipo assim, será que eu já tá na hora de eu ter alguém para trabalhar comigo? Será que eu dou conta de fazer tudo sozinho? Até quando eu tenho que começar a pensar em ter alguém comigo? Ou preciso ter uma loja, um ateliê, uma coisa física, eu consigo fazer em casa mesmo, com uma outra pessoa trabalhando? Não, é verdade. Eu acho que a loja física, né? Por exemplo, a gente agora está num momento que o delivery teve uma queda grande nas vendas, né? Teve uma queda grande. Principalmente de julho para cá, né? Houve uma queda bem grande no delivery. Todo mundo que tem restaurante sentiu bastante isso, né? É uma diferença grande.
Mas é questão de estabilizar. Vai chegar um momento que isso vai dar aquela estabilizada, porque o delivery não é uma coisa que começou em 2020, já tinha delivery. Sim. Né? Muita gente já trabalhava. O boom foi em 2020, né? Sim. Então, da mesma maneira que já se vendia, vai continuar, só que vai estabilizar. Então, agora as pessoas estão querendo ir para a rua, as pessoas estão querendo sentar para comer num lugar. Então, quem tem condições e pode, né, e se organiza de forma que você consiga abrir uma loja, é um momento legal, né, de você estar abrindo um lugar. Porque você vai ter 2 entradas aí financeiras, Você né? consegue fazer Do 2 espaço operações, de físico e manter o repente. delivery, entendeu? Então, Isso é bem né? É bem interessante. interessante. E é engraçado porque a gente às vezes fica com muito medo, né? Por exemplo, eu conversei recentemente com uma pessoa de Friburgo, que eu quis encomendar umas coisas para presentear umas pessoas que eu conheço lá. E eu falei assim, poxa, eu procurei vocês no iFood, não achei. E aí a resposta da pessoa foi assim, a gente não tá, porque a nossa produção é artesanal. E, enfim, a gente ficou com medo de não dar conta da demanda. Aí eu falei assim, olha, você desculpa a minha intromissão. É como se eu fosse especialista mor, né? Mas assim, eu tenho várias aulas com a Alê, e aí eu tomei a liberdade e falei assim, olha, posso dar uma sugestão? Abre no iFood para pessoa, para se fazer visto, né? Sim, sim. E aí coloca lá, bota lá as fotos do teu produto, coloca sob encomenda a partir de tantos dias. Sim, Para sim. pessoa O iFood, ele ver, te dá essa ele te dá possibilidade, essa possibilidade, é uma boa plataforma também de visibilidade, né? Sim, A gente não está falando para você vender exclusivamente pelo iFood, sim. né? Nem Porque é o nem é ideal, o né? ideal. Sim, Acho que todo mundo que trabalha com alimentação, eu me incluo nessa, porque hoje a minha especialidade é o bem casado, mas assim, venda, eu vendo pelo iFood também. Mas ele me dá essa possibilidade, né? Então, sim, assim, sim. da pessoa ser vista. Na verdade, o iFood, ele serve muito como marketing, né? Para as pessoas te conhecerem e passar a comprar diretamente com você. Sim, e foi exatamente isso que eu falei. Eu falei assim, ó, Exatamente. abre loja e quando você produzir na tua semana, você bota a loja aberta, porque se eu tocar algum pedido, você já vai ter Sim, alguma coisa para oferecer. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado por essa sim, é verdade, perspectiva. é Porque a verdade. gente acha que vai abrir a loja no iFood e já vai começar com 500 pedidos. As pessoas ficam com muito medo por Eu causa fiquei com muito disso, é. medo. E eu lembro que quando a gente Se foi vai dar para. conta, né? Eu lembro que assim, eu vi o banner da Alê da Santec na Mara Cakes. E aí eu mandei mensagem pelo Instagram. Ai, Alê, não acredito que finalmente então vou te encontrar, porque eu também vou na Mara Cakes, vou te alugar lá, quero tirar várias dúvidas de iFood. E ela, sempre desse jeito, carinhoso, sorridente, né? Mãezona, falou: Sério, você vai? Caramba, que legal. Não, conta comigo, vamos tomar um café lá e tal. Como é que você vai? Vai ficar onde? Eu falei, então, não sei. Não sei de nada, eu só sei que eu vou. Tomei essa decisão, passagem comprada, mas não sabia nem aonde eu ia ficar. E aí ela falou assim, cara, então, uma amiga ia ficar comigo, a gente ia dividir um quarto, ela não vai mais. Quer dividir comigo? Cara, nem acreditei, né? Porque, primeiro, eu tinha uma admiração absurda por ela, sabe aquela coisa da pessoa que você vê na internet, você fala assim, cara, não vou ficar alugando mulher ocupada e tal, né? E ela foi super, assim, humana, né? Isso é muito legal de falar, porque tem muita gente que é super conhecida e acaba sendo um pouco snob, É. acaba um pouco até distratando o público que fez ela ser Sim. conhecida, Verdade. sabe? E aí a gente foi para São Paulo juntos, ficamos besties de quarto, fizemos dancinha de TikTok e tudo. E foi muito legal, porque eu tirei várias dúvidas sobre o iFood, essa insegurança que a gente tem de repente, querer fazer, porque assim, a pessoa gosta de fazer 200 coisas, né? Eu gosto de fazer 200 coisas. E ela falou, não faça 200 coisas, faça 5, faça 4. Começa com poucas coisas. E eu super fui na dica dela e, assim, valeu muito a pena. Ainda tô engatinhando lá no meu iFood e tal, aprendendo bastante. Mas, assim, a gente tem que se cercar de pessoas, assim, que tem coisas boas para passar pra gente, sabe? Eu sinto É muito verdade. isso da sua história, da sua vida, acompanho você nas redes sociais, não só por hoje você ser uma amiga minha, mas pela profissional que você é, te acompanho desde a época que eu te conheci, em 2017. E como isso é bom para mim, sabe? Foi bom para mim. As suas dicas de aula, o seu canal no YouTube tem muita coisa legal no canal, muita receita boa, sabe? Então, assim, no gratuito você tem muita coisa que acrescenta a vida das pessoas, né? E às vezes a pessoa fica focada em ficar paralisada, A frustrada. procrastinação, né? A pessoa às vezes acaba procrastinando muito de tomar uma decisão, de começar, de fazer com medo. Com Eu tenho medo. recebido muita mensagem no direct de pessoas que têm muito medo de começar no iFood, muito medo de começar, acho que não vai dar certo. Algumas que não sabem como começar, né? O que fazer. Eu no iFood, eu fui um caso assim, eu vou dizer que foi um caso realmente uma exceção. Porque o iFood é um lugar que você tem que ser especialista em alguma coisa. Isso é o ideal.
tá? Que você tenha um nicho, assim, muito bem estabelecido, bem específico. Isso é muito importante. Não foi comigo assim. Por quê? Porque quando eu comecei no iFood, eu não sabia nada sobre iFood. Eu não tinha noção de como é que era. E eu fui na cara, na coragem. Eu falei, eu vou, e eu tenho muito disso. Quando eu quero começar, eu começo e vou em cima, eu vou parto para cima. Eu não tenho esse medo, sabe? Eu realmente não se trava, né? Eu acho que a pessoa quando tem uma veia empreendedora, ela é muito audaciosa, né? Muito. E é uma coisa às muito vezes não autêntica. mede muitas coisas até. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas grandes por ser assim, mas tem muita gente que tem. Então a gente tem que ter um cuidado de tomar a decisão certa, né? Então, quando eu comecei no iFood, eu não tinha essa expertise que eu tenho hoje, né? O conhecimento que eu tenho de iFood hoje, eu não tinha na época. Então, foi complicado para mim, porque eu comecei com um produto, coloquei outro, fui colocando. A minha loja, né? A loja Ale Rodrigues Salgados e Doces, que é o nome que eu deixei lá no iFood na época, ela tem refeição, ela tem doce, ela tem empadão, ela tem tudo. E ela vende. Entendeu? E isso não é uma coisa comum. Isso não é comum. Entendeu? Então, eu sempre conto a minha história como um caso à parte. Sabe? Mas eu não recomendo que se faça assim. Sim, entende? mas hoje você hoje tem outra visão, né? Você hoje tem o quê? 2 anos de iFood, você tem toda uma estruturação hoje de negócio. Exatamente, totalmente diferente. Que hoje, inclusive, né? É isso que eu ia falar. Inclusive, toda essa bagagem que você tem, você não só das aulas, mas toda essa parte de empreendedorismo, conciliar a parte da cozinha com a parte, né, essa parte burocrática, enfim, você faz algum tipo de mentoria, alguma coisa de aula? Como é que você faz isso? Você passa esse conhecimento também para a galera, ali? Então, eu vou contar algo aqui que eu ainda não contei. Uau, né? Temos um furo exclusivo. Porque isso é uma coisa bem séria que eu vou falar agora, que a partir daí eu vou falar sobre outra parte. Que na verdade, eu comecei a querer falar sobre isso no Instagram um tempo atrás, mas o meu emocional ainda não me deixava falar sobre isso, né? A quem me sabe. Muita gente não sabe, eu vou chorar, porque isso não vai ter muito jeito, mas muita gente não sabe. Eu fiquei um tempo afastada das redes sociais o ano passado. Retomei praticamente em janeiro, fevereiro, porque eu tive depressão, né? Esse é um assunto difícil ainda de falar. Eu vou chorar, não vai ter jeito. Chora, e é importante a gente falar sobre isso. A gente está no mês de Setembro Amarelo. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma mulher incrível, uma super empreendedora, uma mãe de família, chefe de família. E você vê que, olha a importância que a gente tem que dar também para a nossa saúde mental. Exatamente, né? exatamente. Não estamos todos livres, né? Qualquer pessoa pode sofrer. Pode. Isso. E assim, a depressão, gente, é uma coisa que você não imagina que ela vai bater na sua porta. E te paralisa, né? E assim, é engraçado porque a gente vê pessoas que até um tempo atrás, né? Vou dizer aí, sei lá, 10 anos atrás, a gente não conseguia identificar se certo uma depressão, né? Aí a pessoa falava assim, nossa, a pessoa é fresca. Ah, essa pessoa aí vive para baixo. Nossa, qualquer coisinha, mimimi, entendeu? E não é assim que funciona, né? A depressão é uma coisa muito séria. Um emocional abalado desestrutura completamente uma pessoa e é uma coisa bem complicada. E o ano passado, né, dependendo com o iFood, com a pandemia, com tudo, eu ainda estou num processo de um divórcio litigioso, né, que é uma situação bem complicada, bem conturbada. E o ano passado eu tive depressão no final do ano, fiquei muito, muito, muito mal. Muita gente não sabe disso, a maioria não sabe disso. Eu estou para trazer isso no Instagram já tem bastante tempo, já comecei a querer falar, porque é um assunto muito sério. E eu recebo muita mensagem de mulheres no meu Instagram que fala, Lê, eu tô muito para baixo, eu tô muito mal. E isso, assim, tem me incomodado muito para falar sobre o assunto. É importante, Lê. Eu acho que assim, você tem propriedade para falar. né? Porque as pessoas, elas olham ali aquela professora que está se destacando, que está ali na internet, mas elas não tem noção da carga. Do que está por trás daquela câmera, sabe? E as pessoas não têm noção disso. Então, as pessoas, às vezes, olham para você, te admiram muito. Às vezes, elas admiram você muito mais do que você se admira, mesma. Sabe? Isso é uma coisa muito engraçada. Eu tenho visto, né? Durante muito tempo, eu vi muito isso, que tem muita gente que se inspira em mim, que eu mesmo não me inspirava, sabe? E isso é muito sério.
Isso é muito sério, sabe? Então, o ano passado, quando eu tive depressão, quando eu me dei conta que eu estava com depressão, foi bem complicado. Eu tomei medicamento, eu fiquei um tempo tomando remédio, eu fiquei muito mal mesmo. Eu acordava, dormia chorando, sabe? Às vezes eu queria ir lá no Instagram falar alguma coisa, eu não conseguia. Então, é E uma até para coisa. produzir, assim, né? Para você pensar na tua Sim, não produção tinha como, é. é E é uma exaustivo, né? coisa que é de dentro para fora. Então, quando é algo que vem lá de dentro, o tratamento é muito pior. E eu me decepcionei com muita gente da confeitaria. Eu me decepcionei muito com esse mundo da confeitaria. Mas você acha que ainda hoje tem essa coisa do puxar o tapete? Tem. Eu não acho que não é só puxar o tapete, não. Acho que as pessoas são muito egoístas, sabe? Infelizmente, o nosso mundo doce, ele é doce, mas nem sempre é tão doce assim. Tem muita gente Né? azeda, né? Tem. E assim, eu acho que muitas pessoas criam expectativas que não são reais, sabe? Ao mesmo tempo que você olha aquela pessoa, idealiza aquela pessoa, acompanha aquela pessoa, e a pessoa às vezes não tá nem aí para você, né? E as pessoas sentem isso, entendeu? E aí acabam tendo depressão. Muita gente tem depressão. Muitos alunos que eu conheço, né, tiveram depressão até por isso mesmo, né? E no meu caso, foram várias situações, né? Teve a questão do meu divórcio, eu tenho uma filha especial, a minha mãe mora comigo, eu perdi a minha tia com Covid. Então foram várias coisas Vários baques um acontecendo, atrás do outro, né? né? Quando a minha tia faleceu de Covid, no mesmo mês tive Covid, eu, minha mãe e minha filha. Nossa. Então você imagina eu com Covid, minha mãe com Covid, minha filha com Covid, eu tendo que cuidar da minha filha e da minha mãe, eu com Covid. É difícil, né? Você entendeu? Então, assim. E olha o papel de quanto que você representa, como várias outras mulheres que têm o seu negócio, que estão querendo Exatamente. iniciar e que às vezes esbarram naquela coisa tipo, pô, mas só eu para fazer tudo, eu que sou a mãe, eu que limpo a casa e eu ainda quero. Exatamente. Aí dá aquela sensação do tipo, não vou conseguir, é melhor eu desistir porque a confeitaria não é para mim. Exatamente. Inclusive, a gente teve na semana passada o episódio com a psicóloga Priscila Rossi e foi até um momento que a gente pôde dar oportunidade e também instruir a galera, incentivar a galera que está passando por esse momento a procurar uma ajuda. Tem que procurar, né? gente. Isso é muito importante. É muito sério, fundamental. né, Ale? Você percebeu. Em que momento você percebeu assim, cara, acho que eu tô precisando de uma ajuda porque eu tô deprimida, assim, isso aqui passou de uma tristeza e eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Eu tive uma crise de ansiedade. Nossa. Que eu achei que eu fosse morrer. Caramba. Gente, é assim, não dá para explicar o que é. É muito ruim. Muito ruim. Você tem taquicardia. Nesse dia eu tinha acordado, eu acordo sempre mais cedo que todo mundo na minha casa, eu acordo mais cedo que todo mundo. E eu sempre acordo, vou orar, né? Eu sempre tenho aquele momento com Deus que eu oro e tal. E eu comecei a me dar uma agonia, sabe? Uma agonia no peito, tipo taquicardia mesmo. E era uma coisa muito estranha, porque eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. E eu andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. A sensação que eu tive naquele momento é que eu ia morrer mesmo. Nossa, que desespero. É uma coisa muito esquisita, eu não sei, assim, explicar. É horrível, gente, é horrível, horrível, horrível. Eu me ajoelhei ali, comecei a orar e falei, Deus, a minha filha precisa de mim. A minha mãe precisa de mim. É emocionante, né? Emocionante. É muito emocionante, porque você vê o tamanho da carga mental que você tem, que você carrega, a responsabilidade do seu trabalho. E eu acho que por isso que você incentiva tantas pessoas, porque você passou por isso tudo e muita gente que te acompanha não sabe disso, não sabe o quanto foi dolorido, o quanto é solitário, né? E você esbanja alegria no teu Instagram, esse sorrisão, sabe? Sempre solícita respondendo todo mundo. E foi muito difícil, gente, porque eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe tem 74 anos, eu tenho a minha filha, que é especial, e que precisa muito de mim. Aí eu fiquei assim, caramba, eu não posso morrer, né? Quem vai cuidar da minha filha? Né? Quem vai cuidar da minha filha? Quem vai cuidar da minha mãe, sabe? Na época que a minha tia faleceu com Covid, essa minha tia, ela foi abandonada pelo filho, sabe? Literalmente abandonada pelo filho. E eu peguei minha tia para morar comigo, ela é irmã da minha mãe. E minha tia sempre foi uma mãezona para mim, sabe?
Então, quando ela faleceu, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. No mesmo mês que a minha tia faleceu a minha cachorrinha, né? Ai, tudo de uma vez. Então foi tudo de uma vez. Então, aquele ano ali foi um ano, assim, muito complicado para mim, sabe? Muito difícil. E, e eu falei, caramba, não tá aqui, tem aqui. Tem papelzinho aí. E eu falei, caramba, minha tia faleceu, minha cachorra faleceu, só problema, só situação difícil. São Então, aqueles avalanches, né? sabe? E a gente passa por isso, né, Lê? E todo mundo pensa assim, ai, eu vou desistir. Ai, eu vou desistir. Todo mundo, uma hora, acho que... não vou dizer todo mundo, porque tem gente que realmente não tem esse pensamento. Uhum. Mas quando essas situações adversas vêm, a primeira coisa que a gente fala assim, cara, eu vou desistir porque não dá. Não dá pra eu continuar. Né? Exatamente. E eu tenho essa coisa, eu não gosto de desistir daquilo que eu faço, sabe? E aí, nesse dia que eu tive a crise de ansiedade, que eu fiquei pensando, caramba, Deus, não me deixa ir embora, minha filha precisa de mim, a minha mãe precisa de mim, sabe? Eu tenho pessoas que dependem de mim, isso não pode acontecer comigo. Então, ali eu orei, clamei muito a Deus e depois de um tempo aquilo foi acalmando e foi ali que eu me dei conta de, caramba, tem coisa errada, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E eu comecei a fazer acompanhamento psicológico. Nesse dia eu entrei em contato com a psiquiatra da minha filha, conversei com ela, muito com ela. Aí eu marquei uma consulta com ela. Ela passou um medicamento para mim, para ajudar nessa questão. Comecei com acompanhamento psicológico e fui cuidando e as coisas foram melhorando. Porque, gente, tem um momento da vida que a gente sozinha a gente não consegue. Isso não devia ser um tabu, né? Não o tratamento devia. psicológico não devia ser um tabu. Mas Psiquiatra não é coisa de infelizmente, maluco, não é coisa de psicólogo maluco, não é coisa de maluco. Infelizmente, muita gente ainda pensa que é. É coisa de quem né? prioriza a saúde mental, Sim, né? E se a gente não sim. tem a cabeça organizada, a gente não consegue ser uma Nada mãe melhor. funciona. A gente nada não consegue funciona. entender. E é uma coisa simples, né? Tipo, você tá, sei lá, você tá com uma dor no coração, você vai no cardiologista, você vai no Sim, endocrinologista. sim. Se você tem alguma, vamos Tem dizer assim, especialidade para tudo, exato. né? Até para emocional, né? Exato. Com certeza. E a gente devia valorizar isso, porque Exato. isso torna a gente até mais poderosa, Sim, né? sim. Inclusive como pessoas de negócio, que nos dá uma inteligência emocional, porque a gente se conhece melhor. Exatamente. E aí, a gente se conhecendo melhor, a gente consegue lidar melhor com o nosso trabalho, com os problemas, com as pessoas, porque a vida é assim, né? Uhum. A vida Não, é e aí assim. quem vê você ali no Instagram, quem vê você aparecendo, não faz ideia do que você passa. E o que eu acho que a pessoa precisa entender é que que todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo tem Sabe? problema, Todo né? mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem falta de grana, todo mundo tem problemas emocionais com o ex-marido, com o marido, com o filho, com o noivo, com o namorado, com o que for, sabe? E os problemas, muitas vezes, quando eles somatizam, quando vai juntando, né? E uma bola de neve, né? E eu tenho assim, um jeito que eu abraço o problema de todo mundo. Sabe? Eu tenho essa questão. Vamos melhorar isso. Amiga. Então eu tenho os meus, mas eu abraço das pessoas. E às vezes a pessoa não sabe nem o que eu tô passando. Entendeu? Mas eu tô ali tentando ajudar. Então, isso também, o teu emocional, se ele não tá bem, Ele te derruba, ele né? te derruba, sabe? E aí você conseguiu dar a volta por cima, Sim, com ajuda sim. também. Com acompanhamento, Não, e com com- medicação, que E isso com é essa coisa da importante. motivação de fazer pelo próximo, né? Sim, sempre, Que foi né? aí que você tem uma notícia boa para dar pra gente. Então, aí eu tô com alguns projetos aí que tá caminhando, né? Caminhando. E eu agora vou começar a dar mentoria sobre o iFood, sobre como montar um negócio no iFood. Gente, mentoria de milhões essa, né? Vou começar. O pessoal já me pede isso há muito tempo, já tem muito tempo que o pessoal É me verdade. pede. Eu recebo muito direct a pessoa pedindo e eu vou realmente iniciar um trabalho com isso, porque eu quero que as pessoas, sabe, parem com esse receio de começar, porque Alê, é possível, gente. você ter um dinheirinho assim. É possível você sair do poder negócio da renda extra e ter um dinheiro legal vivendo do iFood. E assim, eu acho que a pessoa tem que tentar, sabe? Tem que tentar. Eu acho que tudo é o começo. O começo é difícil, é fácil, é difícil. E o difícil para qualquer pessoa, gente. Não importa se você é muito conhecido, se você é pouco conhecido. Não, as pessoas que estão ali no iFood vendo o teu delivery, elas não conhecem o teu produto, entendeu? Então é difícil, sabe? Entrar no mercado, Entrar né? no mercado não é fácil, mas se você tiver um produto de qualidade, se você tiver a maneira certa de vender ali, sabe? Se você encontrar um cardápio bacana, boas fotos, você consegue vender sim.
né? E você tem que ter um diferencial, porque tem muita gente vendendo o mesmo produto que o seu, mas não é o seu. Nossa, é muito, é muito. A gente tem aqui um quadro que a gente vai fazer daqui a pouco, que é o Avalie o Meu Pedido, e é muito difícil Sim, sim. encontrar sobremesas, tá? É porque o nosso foco aqui é sobremesas, né? E você vê que muitas vezes é o mesmo produto. Você entra, só parece que as pessoas só sabem vender um tipo de coisa, sabe? Você não Exatamente. tem um diferencial ali. É muito difícil É achar uma difícil, loja é difícil. que tenha um diferencial ali, uma coisa um pouco fora da curva, sabe? Para poder oferecer. Não estou dizendo que você não possa vender bolo de pote, não é isso. Não estou dizendo que você também não vai ser a louca confeiteira que, tipo, não quero seguir modinhas, vou vender aqui um negócio que ninguém compra. Não adianta. Mas é você descobrir um meio termo ali, claro, entendeu? claro. E é difícil, eu digo isso porque assim, a minha especialidade é o bem casado. No meu iFood, o que eu mais vendo é bem casado. Eu tenho 3 pontos de venda de bem casado. E porque a minha especialidade é essa, eu quero focar nisso. Então é isso que eu tenho. Por exemplo, ó, eu essa semana, tem umas 3 semanas pra cá, já foram uns 4 ou 5 clientes entrando em contato comigo me pedindo produtos zero açúcar. Porque estão com problemas com glicose, sabe? E é super específico, né? É uma coisa específica. Você vai no iFood procurar, não tem. São pouquíssimos. São bem poucos. Quase nada. Mas isso até... E quando tem, não é de boa qualidade. Pois é. Que é outra questão, né? Porque a confeitaria restritiva, ela não é ruim, tá? Não, ela não é ruim. Não. Eu fiz uma matéria na faculdade de confeitaria restritiva e as coisas eram gostosas. Sim, mas sim. o que faz ser gostoso? É a qualidade do teu produto. Exatamente. Você tem que usar nozes, você tem que usar as castanhas frescas, você tem que usar um leite de coco de boa qualidade, Sim, né? sim. O mais natural possível. E aí as pessoas querem oferecer a exclusividade de uma alimentação diferenciada, com material não muito legal e quer cobrar o olho da cara. Não dá. O cliente produto até caro, compra. é um produto caro. É um produto caro. O cliente que ele quer, ele vai até comprar, mas ele não vai voltar. Sim. Ele não vai voltar. Ó, teve uma época, um tempo atrás, quando eu produzia, eu fazia pão de mel zero. E eu sempre que eu dava para alguém provar, eu não dizia que era zero, né? Para ver se a pessoa Para ver se a pessoa ia reparar. E a pessoa falava, nossa, que pão de mel maravilhoso. Aí eu pegava e falava, ele é sem açúcar. Ele é zero. Caramba. Não acredito. Não acredito. Era assim, na época que eu vendia. E eu vendia muito mais ele do que o pão de mel normal. Caramba. Porque ele era muito saboroso e não dava para você. Você não sentia aquele, sabe, aquele gosto ruim do adoçante, do né? adoçante. É porque você tem que saber, tem uma... Exato, tem que saber fazer, lógico. Então, assim, eu acho que, por exemplo, esse é um nicho bacana para quem, de repente, quer fazer um trabalho legal. Então, cara, se especializa, estuda, vai ver como é que funciona e quem sabe você pode incluir isso no teu cardápio. E você vai ter um diferencial ali. Sim. Porque é tanta gente que não pode comer doce. Gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. E às vezes até assim, não só pela questão... Não só doce, mas pessoal vegano, tem vários nichos aí, entendeu? Né? Por exemplo, a gente tem uma galera do CrossFit, da academia, que preza por uma vida mais saudável. Eles não abrem mão de comer um doce que seja mais funcional, que caiba dentro do estilo de vida deles. Sim. E aí tem gente que pode ter essa especialidade e não tá sabendo trabalhar ali. Outra coisa também que é interessante, eu observo que, por exemplo, no iFood, qual o horário que o pessoal pede mais doce? Depois do almoço? É à tarde. É o horário que mais pede, ou à noite. Por incrível que pareça, depois das 8 da noite. 9 da noite. O pessoal volta do tem trabalho, gente, na época que eu ficava aberta. Ali, o pessoal ali. Na época que eu ficava aberta até 1h da manhã, meia-noite, o povo pedindo doce. O pessoal da Larica, com certeza. Entendeu? O pessoal da Larica, com certeza. Entendeu? Então, assim, aí eu digo pra você, eu vi lá o podcast com o Baldino, que vocês tentaram comprar um doce e não tinha quase nada aberto. Não tinha quase nada aberto. E era esse horário mais ou menos. E era o horário da tarde. Gente, então, aí você já olha que as pessoas não sabem trabalhar. Mas aí, isso como é que você, porque também isso é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Isso foi uma experiência que você adquiriu. Como é que foi essa tua experiência? Tu foi abrindo em vários horários? Ou você foi percebendo? Como é que foi esse... Então, desde que eu comecei no iFood, eu sempre trabalhei direto, assim, de 11, direto. Eu nunca fechei no meio termo ali, entendeu? Então, acho que por eu nunca ter fechado nenhum horário, você acaba começando a ver qual o horário que tem mais movimento. O iFood dá uma horário do métrica boom também, daquilo né? ali. Ele te dá umas métricas. Ele sempre dá uma métrica, mas você vê o horário do boom ali do doce. Por exemplo, domingo,
Nossa, domingo é uma loucura. Não, e você teve Domingo uma é o super dia sacada, que né? mais se pede doce, é domingo. E você teve uma super sacada também, porque a maioria dos restaurantes fecham segunda-feira e segunda-feira Sim, você eu abre, né? abro. Eu abro, tem muito movimento na É, isso segunda-feira. eu achei muito legal. Quando você falou, você já fez algumas lives voltadas para isso. Eu Sim, acho que essa questão da mentoria é super interessante, super. Se você está interessado em Fazer parte, né? investir, né? Ou se você quer tentar com mais assertividade, olha, uma profissional que já passou por isso, tem um gabarito, 2 anos já trabalhando com isso, é um super direcionamento, né? Porque você não perde tempo, né, Lê? Você não perde tempo. E aí, assim, a gente fica preocupada. Ah, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas quando você vai ver, investir no delivery é relativamente simples, né? Você só precisa ter sim, sim, uma sim. boa logística, né? Você Exatamente. precisa ter um Eu plano. teve É um simples, mas tem, período. tem que ralar, né? É, Eu teve um período meu, lá no começo também do iFood, que eu conheci uma pessoa que também fez muita diferença na minha vida em relação a delivery, que muita gente conhece, que é o João do iFood. Você já ouviu aham, falar? já. Então, hoje o João é embaixador do iFood, né? É um cara incrível, uma pessoa assim, nota 1000, sabe? É uma pessoa super humilde. Ele é cristão, um cara humilde pra caramba, mas tem um baita do conhecimento de iFood. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito no início, sabe? Eu já tinha começado, na verdade, assim, coisa de 5 ou 6 meses depois que eu já estava no iFood. Eu conversei bastante com ele, eu cheguei a fazer um curso com ele e tudo. E ele é um cara que tem um conhecimento absurdo e a gente boníssima. Quem puder seguir o João é um cara muito bacana. Tem um trabalho incrível aí, dá muita dica também sobre Tá, ele dá iFood, muita aula. dá muita aula bacana. E aprendi muita coisa com ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender todo o tempo com todo mundo, né? Sim, Tem muita, sim. muita gente fera aí para você estar aprendendo, para você estar seguindo, para você estar acompanhando. Eu tô vindo com essa mentoria porque as pessoas estão me pedindo muito, né? E eu acho que isso vai estar ajudando muita gente. Vou começar com a mentoria individual, mas eu quero fazer um preço mais acessível para quem Para não tem mentoria em condição. grupo, Eu quero fazer uma legal. mentoria em grupo E isso também. também é bom porque eu acho que foi uma forma que você viu de botar para fora. Porque a gente, quando trabalha, assim, por exemplo, como eu trabalhei em vários horários, né? Eu já cheguei. Eu cheguei até 2 horas da manhã trabalhando com iFood. Muito louco isso, né? Eu Muito, dormia muito. muito tarde nessa época. Porque você pensava até duas Eu horas da dormia manhã, muito mas tarde. até fechar, limpar tudo, aí no dia Aí eu seguinte é tudo ficava. de novo. Então, assim, eu tive essa loucura. Então, a gente vai aprendendo muita coisa, né? E a gente faz muito teste. Uma hora eu boto taxa grátis, eu tiro. Então, existem várias sacadas ali do Estratégias. iFood que você começa a descobrir como é que funciona aquele algoritmo ali, né? Como é Uhum. que eles entregam a tua loja, como é que você se destaca ali. Se você olhar minha loja hoje na ilha, eu tô entre os 30 ali que aparece na primeira página, sabe? Aham. Porque quando você entra no iFood, tem aqueles primeiros ali, eu tô ali naquele meio ali, sabe? Porque você vai se destacando, Sim, você tem que entendeu? se manter no ranking, né? Exatamente. Então é importante você entender como é que aquilo ali funciona. E para quem quisesse entrar no iFood hoje, você fala assim, ó, diz aí, na sua opinião, 3 produtos para quem quisesse começar no iFood hoje. Tô com medo, mas, pô, queria entrar no iFood hoje. 3 produtos que você acha que Gente, bombaria. brownie sempre, né? Brownie eu acho que é um produto que Coringa. Coringão. Até porque com brownie você faz uma infinidade de coisas. Com brownie você faz um brownie recheado, você faz uma torta de brownie, você faz um brownie gourmet, você faz um brownie no pote, você faz Então, com tudo brownie, você com já tem uns brownie. 5 produtos, né? Você faz tudo com brownie. Então você já consegue criar ali uma aba só de brownie, sabe? Com Uhum. coisas do brownie. O que está muito em alta hoje são as fatias, né? A fatia está super em alta. Então, é um produto bacana para você estar trabalhando. Fatia, torta, brownie, são produtos que você já começa e você vai vender. E vende, né, E amiga? vende, e E vende. você acha que para você vender mais no iFood, você tem que coordenar com ações no Instagram, no Sim, Facebook, sim, na sua sim. listagem de Tráfego, né? contato, Tráfego Tem. pago. O no tráfego tráfego é pago? muito Você acha que faz importante, faz diferença? toda a diferença. O que acontece? Quando você entra no iFood, você entra porque você de repente não está vendendo muito na pronta entrega e você quer começar a ampliar os seus horizontes, você vai começar no iFood. Mas qual é o foco de quem começa no iFood? É não vender 100% no iFood, né? O ideal é que você venda aí 20%, 25% no iFood e o resto na tua loja. Então é legal hoje em dia tem um Boomer, né, que você consegue montar um cardápio ali virtual que vai te ajudar para você vender pelo WhatsApp ou vender pelo teu link, né, Sim. do site. Isso é o ideal.
Porque aí o iFood ele vai ser um canal para você trazer os clientes para o teu site, para o teu produto. Entendi. Entendeu? Que esse é o mais o A minha ideal. estratégia com o iFood foi essa, porque eu mudei de bairro. Eu falei assim, eu tinha uma clientela daqui do Recreio, que era onde eu morava, né? Que eu vendia muito por lista, pelo prédio e tudo mais, e eu mudei de bairro. Então, assim, eu tive que refazer minha lista de clientes. Eu falei, cara, então, como eu tenho os pontos de venda e eu tenho poucos clientes aqui, eu vou entrar para a plataforma para meio que me fazer conhecido no meu bairro, né? E a partir do momento que as pessoas forem entrando em contato comigo, eu vou puxando esses contatos para minha nova lista de clientes, que é o que tem acontecido, né? Exatamente. E o tráfego, ele é muito legal para você fazer justamente isso, para você trazer as pessoas para comprarem no teu link direto, entendeu? Esse é o negócio. O tráfego é exatamente para isso. Para puxar a Para galera. poder puxar essa galera para comprar direto com você. E você tem planos ali, dentro desses planos todos que estão aí em curso, você tem planos de aulas online? Sim, além da mentoria, se alguém já se interessar, como é que ela faz? Entra em contato com você pelo direct? Então, eu já tenho alguns cursos que estão à venda, né, online. Eu tenho curso de brownie, tenho curso de salgados fritos e assados, tenho curso de pipoca gourmet, tem alguns cursos. Mas a gente está já se preparando para fazer lançamento aí também de outras coisas. Tô vendo a possibilidade de colocar uma aula presencial agora no mês de outubro de panetone, o pessoal tá me pedindo. Ah, delícia, bota mesmo que eu vou. Eu O sou pessoal uma que tá vou tá lá, querendo, porque... Então eu devo marcar uma aula presencial agora para outubro de panetone e quero marcar uma também de tortas para o fim de ano aí. Delícia, gente, de panetone, eu vou estar lá. Porque... fim de ano tá chegando, tem que se preparar. E é uma época muito rentável pra gente, Sim, né? sim. Assim, uma Tem época que aproveitar. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. E nessas épocas sazonais, a venda no iFood é boa? Sim, muito, muito, muito. Mesmo, Dia das Mães, para mim, Dia das Mães é o melhor dia para se vender no iFood. Sério? Dia das Mães, Páscoa também. Mas engraçado que eu ainda acho que o Dia das Mães ainda Tem sempre aquele filho que esquece, melhor, né? Manda de última hora. Nossa, mas vende muito, muito, muito. Aquela semana ali, no dia anterior e no dia é uma coisa louca. Loucura. Sério? Então vale a pena você investir, de repente, pro Natal, ter um produto ali, coringa, para uma sobremesa, uma coisa Outra assim coisa também, domingo. Domingo tem muita gente que não trabalha domingo, né? Trabalha sábado e não trabalha domingo. E eu já testei o sábado e o domingo, e o dia que mais vende é o domingo. Porque o pessoal tá em casa, né? Então dá aquela... Porque domingo as pessoas estão com a família, tá em casa, tá reunido. Sábado o pessoal tá na rua, tá no shopping, tá no cinema, tá passeando. Domingo é a preguicinha, a pessoa tá em casa, então é o dia que ela pede. Ah, legal. Olha quanta dica boa. Então, quanta assim, dica abrir domingo é importante. É importante. É importante. E você faz toda essa logística, você também ensina isso na tua mentoria, a logística de compra, de... Como começar mesmo do zero. Fazer o cardápio, preparar tudo. Gente, assim, sem mais, né? Sem mais. Eu acho que a galera tem que entrar em contato aí para saber mais sobre isso, porque... E aí eu quero aproveitar, né? Eu trouxe ali a farinha para sortear aí no grupo. Esse aqui é para gente sortear no grupo. Nós temos um clube ali, que é o Clube da Confeiteira, mas eu prefiro dizer que é o clube das mais mimadas do Brasil. Fala sério, se você pudesse participar de um clube que vale assim, menos que 3 cafés por mês e pudesse ganhar por semana, é por semana, porque o brinde não é por mês, o brinde, os sorteios são por semana. Por exemplo, um saco desse de 5 quilos de uma farinha maravilhosa da Rosa Branca. Seria ótimo, com Eu certeza. tenho um presente aqui que vai ser sorteado. Eu vou pegar para você, que vai ser junto com essa farinha que você trouxe para sortear. Tá ali, amor. Ali. O vermelho. Eu trouxe um presente para fazer parte do nosso clube também, que vai ser assinado pela Alê. Eita, fé. Para você ter um incentivo na sua vida. Para você, minha amiga confeiteira, que está começando agora, para você olhar com carinho para você. Ó, eu trouxe esse avental aqui. Ah, lindo, gente. Lindo. Para você botar sua força na peruca. Isso aí. Botar seu avental e ir produzir, porque a gente às vezes só precisa de um empurrãozinho, não é verdade, É verdade. A gente só precisa olhar para a gente mesmo, para ver o quanto a gente é capaz, né? Sim, a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. Do que a gente imagina, nossa, muito mais. E aí a gente olha, ter às vezes uma coisa física, assim, traz uma força muito grande pra gente. Então eu trouxe aqui esse avental, vou pegar ali minha caneta especial para ler, assinar aqui. Eita, ferro. E aí vai ser um clube. Isso aqui é exclusivo, tá, gente? Só ganha esses brindes maravilhosos. Onde? Aqui no bolso? Aonde você quiser.
Esses brindes só são sorteados para quem está nesse clube. Se você quiser saber mais informações, acessa o link na bio, que lá tem na descrição, tem lá o Clube das Mais Mimadinhas do Brasil. Você vai ter direito a brindes semanais. Toda vez que a gente receber um convidado aqui, a gente vai estar sorteando um brinde como uma forma de incentivo para essas mulheres ou homens também, né? Vocês também são muito bem-vindos. Eu me refiro sempre a mimadinhas, porque o nosso grupo é em 80% feminino, mas podemos ter mimadinhos também, para que você possa se sentir acarinhado, sabe? Para que você não desista dos seus sonhos, que, sei lá, naquele mês tudo pode estar meio ruim, mas você, né, pode dar um boom, assim, mudar a sua, virar Verdade. aquela chavezinha Verdade. e falar assim, não, cara, é um avental, pô, mas é um avental, então eu vou olhar para ele, eu vou vestir, vou falar, eu vou fazer acontecer, porque muitas vezes a gente se impede, não é verdade? Sim, sim. A gente se impede. Gente, é importante. Eu falo isso com muito orgulho, eu tenho 52 anos, muito bem vividos, né? Não sou uma pessoa de desistir fácil, eu posso chorar, como a Bíblia diz, né? O choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E a minha alegria vem todo dia de manhã, sim, né? Gente, não tem como Mesmo não ter alegria com com isso toda- aqui, né? Olha só. Você não ficaria Mesmo com alegre, toda eu ficaria muito dificuldade, alegre. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que se arriscar, a gente tem que E a gente pode se fazer por apoiar, né, onde, Lê? sim, Acho que a sim. ideia também desse grupo, dessa comunidade, né, de Sim, membros, sim. é um apoio mútuo entre nós, E né? como é que faz para se inscrever aí? Tem um link na bio, né? A gente colocou aqui na descrição, tem um link, que ele vai te entrar para um Last Link, que é o nome, na verdade, que aí você pode Chique, né, escolher o negócio? o seu pacote ali. Né? Na verdade, a gente tem algumas opções né, de ingresso, né? Tem de 3, 6 meses, um ano, e todos esses benefícios que você vai ter, além de sorteios semanais, e o próprio, vamos dizer assim, o pulo do gato ali, né? O dia a dia de uma confeiteira. A gente vai ter receitas exclusivas, receitas diferenciadas para o pessoal que está no grupo, os sorteios, o que mais? E é uma comunidade que ela, vamos dizer assim, são trocar de ali confeiteiras. informações, Sim. Exatamente. conteúdo. Não, e a gente tem uma coisa muito legal, que eu quero falar alguns detalhes mais para frente, mas a gente tem um esquema de gamificação que é muito bacana. Com essas receitas que vão ser passadas dentro desse grupo, conforme as pessoas forem replicando, a gente vai ter uns vai momentos ter, tipo assim, um how to do it. Então, assim, a pessoa vai, Legal. como assim, ela vai pegar e ela vai ter um desafio de toda semana ela tem que postar uma vez, uma vez por dia, certos produtos. que ela fez. Legal, e legal. ao longo, sei lá, de 3 meses, a gente vai ter um esquema de gamificação que vai dar às pessoas um PIN para elas colocarem na Doma, sabe? Legal. Como forma de incentivo também, Bacana. para ela ver que é possível, que ela é capaz, porque a gente às vezes vê assim, muita gente, até tem um livro ali, Salva pelos Bolos, da Marian Kiss, que eu amo essa escritora, e ela fala que ela venceu a depressão cozinhando. Né? E ela fala, se você pegar ali as fotos, nem são coisas não são bonitas, maravilhosas, mas ela falou assim, olha, me relaxava, me fazia bem, e eu passei a ver que eu sou capaz. Então a gente às vezes começa, será que eu vou saber fazer um bolo? Porque as pessoas, né, na confeitaria acham que precisa ter também aquela coisa toda, aquele glamour todo que muita gente mostra, e às vezes não é isso tudo. Não, Você consegue, com boas receitas, com um bom professor, com um bom treinamento, 80% daquilo que você aprende é um método, né, que vai fazer, e é a constância da repetição que vai trazer o aperfeiçoamento daquela técnica que você aprendeu, né? Então, assim, todo mundo é capaz. Eu me identifiquei com Bem Casado, a Alê, tem trocentas coisas, não dá nem pra dizer o que ela se identificou mais, porque ela faz tudo que ela faz é muito bom. Eu tô de olho naquele empadão ali que ele trouxe. O aniversário é meu e quem ganhou o presente foi ele. Como é que funciona isso, gente? Você também ganhou? Não, eu também ganhei. Então, e falar isso hoje é seu aniversário, né? É meu aniversário. Eu não podia ter um aniversário melhor do que estar aqui com a minha amiga, do que estar comemorando esse dia, ter estado aqui com você, Lê, foi muito importante para mim, para minha história. Agora eu vou chorar. Eu vou chorar porque quando a gente se conheceu em 2017, eu me vi um pouco frustrada. Eu fiquei feliz demais por estar grávida. Era meu sonho ter filhos, eu sempre quis ser mãe.
Mas eu sempre quis ser profissional. Eu sempre quis ter a minha vida profissional. E nesse dia eu falei assim, cara, eu vou estar parada de novo. Eu vou estar parada por sei lá quanto tempo, sabe? Parece que as coisas não vão acontecer pra mim. Sabe quando você tá naquela sensação de que, tipo, ai, quando chega a minha hora, não dá certo, sabe? Quando na verdade não. A gente tem um tempo pra acontecer, pra maturar. Há tempo para tudo, Há né? tempo pra todas as coisas. E eu vi a sua palestra ali, mexeu muito comigo, porque eu falei assim, cara, se ela começou com 45 anos, pô, eu vou conseguir também. Tô reclamando por quê, né? Pois é, eu falei, cara, eu tô reclamando de quê? Se eu vou ter que isso esperar aí. mais 2, 3 anos para meus filhos crescerem um pouco mais. Tô reclamando por quê? Olha aí como é que ela começou na sala da casa dela e olha onde ela tá hoje, com várias parcerias, super conhecida. Então, traz uma outra perspectiva, traz uma outra visão pra gente. Eu me sinto muito abençoada de hoje ter você como uma amiga minha, né? De poder ter lá nos meus contatos a Lê Rodrigues, é muito chique pra mim. Toda vez que a gente se fala, eu falo isso porque era uma pessoa que eu admirava na internet e hoje eu tô aqui frente a frente como uma colega de trabalho, como uma amiga pessoal e como uma incentivadora da confeitaria. Então, você que está ouvindo a gente aqui no Podcake, não desista dos seus sonhos, sabe? Sim. Não deixa de lutar e segue pessoas que vão te agregar, sabe? Ali é uma pessoa que vai agregar conhecimento para você. Segue aquela pessoa que não vai ficar hiperglamorizando a vida do confeiteiro, mas vai te mostrar uma realidade possível de se viver e viver bem da confeitaria, né? A Lê é uma das pessoas maravilhosas que eu tenho na minha vida como referência de que a confeitaria é possível. Então eu termino esse episódio assim com muita gratidão no meu coração. Por estar comemorando meu aniversário hoje com você, por ter tido esse momento lindo da gente falar várias coisas preciosas aqui. E ter você na minha vida é muito bom, amiga. Obrigada. Não, eu que agradeço por estar aqui, gente. É um prazer sempre enorme, né? Poder compartilhar um pouco da minha vida. Eu acho que é importante que você tenha certeza que tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo você pode fazer acontecer. Pode vir as dificuldades, os problemas, né? Que a vida da gente não é fácil, mas é possível sim. Sabe, a gente recomeçar, é possível sim você voltar a estudar, é possível sim você se destacar, é possível sim você vender e viver daquilo que você ama fazer, que é a confeitaria. Então, a gente tem que realmente tentar, né? Tem que tentar, tem que planejar e começar. Até porque o não hoje em dia tem, né? É verdade. Então... E hoje é aniversário dela, mas quem ganha presente é você. É verdade. Né? E eu trouxe a farinha para ser sorteada e eu vou estar dando uma mentoria aí pra galera que entrar. Mentira! Mentira, sério? Que isso, que maneiro. Gente, acho que eu quero concorrer no meu próprio Nossa, então, a partir de segunda quinzena de outubro, que eu devo começar já. E aí, então, quem estiver lá no clube lá, vai ter que. Olha, essa oportunidade é de milhão, hein? Não perde. E você já fica já tá acompanhando aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir aí, deixa seu like. Compartilhar e deixar aqui embaixo seus comentários. O que você achou de ter a Lê aqui com a gente? Se tiver alguma pergunta, faz aí que eu vamos respondo. abrir uma caixinha de pergunta para a Lê aqui nos comentários mesmo. Pode interagir aqui com a gente. Exatamente. E também o seguinte, galera, vocês também quiserem acompanhar o dia a dia da Lê, não só a parte da confeitaria e dos pedidos, né, do empreendedorismo, mas também ali da rotina dela, o dia a dia, ela sempre está fazendo uns reels bem divertidos e interessantes. Então você pode acompanhar tudo aqui no link da descrição. A gente vai deixar aqui os links do Instagram, Facebook, tudo da que a Lê tem aí, também os produtos dela. O canal dela no YouTube é super legal, canal dela no gente, YouTube, exatamente, já vou deixar marcado aqui também. Então, galera, é isso aí, né? Isso aí. Prazer enorme, gente. Prazer todo nosso.